Oi, pessoal. Então vamos continuar falando um pouco sobre a teoria do John Bowlby, as bases dela, para a gente poder entender como ele estabelece essa teoria, tá? Não esqueçamos que a teoria do John Bowlby propõe que nós temos uma base genética nesse estabelecimento, que vai influenciar nesse estabelecimento da relação de apego com o outro, tá? Então, essa base genética herdada é o que ele vai chamar de potencial para o apego. Então, aqui, o que se herda é o potencial para o apego, ou o tipo de código genético que permite à espécie desenvolver melhores resultados adaptativos, caracterizando sua evolução e sua preservação. Então, para que a vida se garanta existindo, você carrega na sua genética um potencial para se apegar ao seu mestre. Esse potencial para você se apegar ao seu mestre é o que vai fazer com que você estabeleça uma relação de apego. Agora, como isso vai dar, ele vai tentar entender um pouco melhor, tá? Sabe-se que as crianças também se apegam às figuras abusivas. E isso significa que o sistema do comportamento de apego não é conduzido apenas por simples associações de prazer. Isso é, as crianças desenvolvem o comportamento quando seus cuidadores respondem às suas necessidades fisiológicas, mas também quando não o fazem. Por conta dessa motivação que faz parte da característica genética, por conta desse desejo de ser apegado a alguém, a criança pode estabelecer uma relação de apego com um sujeito abusador. Alguém que pratica violência ou a negligência. Por quê? Primeiro, porque ela não conhece outros modelos. Esse é o modelo que foi apresentado a ela. Ela chegou no mundo e é isso daí que tem, né? Nós não escolhemos a família que nós fazemos parte. Isso é uma coisa. A outra coisa é a forma como a criança percebe isso. Então, como esse vínculo é passado para ela, ela pode perceber isso como, de certa forma, trazendo alguma satisfação a ela, como, de certa forma, sendo o necessário para que ela possa sobreviver. Não é à toa que você deve conhecer, e pode ser até que tenha acontecido isso com você ou com uma pessoa muito próxima, que você, por exemplo, não tenha tido uma boa relação com as figuras de apego mais próximas. E aí você busca um apego mais saudável, mais amoroso, né, mais afetivo e mais prazeroso com alguém mais próximo. Então não é à toa que a gente vê muitas vezes crianças, por exemplo, que não tem uma boa relação de apego com os pais, mas estabelecem, por exemplo, com a avó, né? Ou com o avô, ou com um professor, ou com alguém próximo que parece que condiz a essa condição de apego que a criança estava buscando, uma figura de afetividade. Isso é interessante porque até ajuda a salvar a criança de uma construção de um mundo sem sentido, de um mundo desvalorizado, né? De um mundo sem possibilidade de um apego seguro. Já estou dando spoiler do que a gente vai falar nos próximos slides, para falar a verdade, na próxima aula. Então, ela precisa inicialmente de alguém que satisfaça os seus impulsos que são biológicos, de base biológica. Porém, como essa pessoa vai fazer isso, quem vai cuidar, né, e quem são essas pessoas que cuidam, vai depender de como as coisas vão se estabelecendo. Há dois tipos de fatores que podem interferir na ativação do sistema de comportamento do apego. São eles: os relacionados às condições físicas e temperamentais da criança, ou seja, as características genéticas, e os relacionados às condições do ambiente. Então vai depender de cada criança, de como ela traz essa carga genética, de como ela tem essas condições físicas, e a gente está falando de cognitiva também, e temperamentais, ou seja, das suas emoções, que já se carregam com ela, já vem com ela de fábrica, né?
e os relacionados ao ambiente. Como esse ambiente vai lidar com essa demanda da criança. Continuando aqui, a gente tem também como conceito básico que também, durante todo o ciclo vital, o comportamento de apego está presente em variadas intensidades e formas. Então, o comportamento de apego não é uma coisa simples e estática e básica. Ela vai aparecer, esse comportamento de apego vai aparecer de diversas formas. As autoras, elas elencam os mais possíveis da gente visualizar para ilustrar a situação. Então, as formas ativas de busca de apego pode ser procurar seguir o cuidador. Então, sempre que o cuidador está por perto, a criança se sente à vontade, esse cuidador que ela estabeleceu o apego. Que ela está estabelecendo esse apego ou que ela estabeleceu. Ela se sente à vontade, ela se sente amparada. É por isso que muitas crianças, né, quando elas estão sozinhas, elas ficam, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Porque é a figura de apego mais fundamental que essa criança estabeleceu. Então, sendo assim, todas as vezes que ela perceber que ela está em risco, que ela está num lugar desconhecido, que é um lugar perigoso, ela vai chamar a mãe, ou vai querer que a mãe esteja próxima, como uma forma ativa, tentando seguir essa mãe, tentando fazer com que a mãe não se afaste dela, né? Tô falando da mãe, mas a gente já falou que pode ser qualquer pessoa que a criança perceba como um sujeito digno de apego. As formas aversivas, por exemplo, na forma do choro. Como o choro ele provoca uma aversão em relação... Você pega a criança no colo, por exemplo, ela está numa situação ali de medo, ela chora para comunicar a alguém de que alguma coisa ruim está acontecendo. Então, isso também pode ser uma forma da criança buscar o apego. Pela forma do choro, né? Ela não está seguindo, ela está chorando. Por favor, alguém me ajude, né? Ou pode ainda aparecer sobre formas e sinais comportamentais que alertam o cuidador para o interesse de interação com a criança, como, por exemplo, sorrir e verbalizar de modos diversos. Então, pode ser pela forma ativa, pode ser pela forma aversiva, que o choro é um exemplo, né? Ou afastar, ou né, cara de bravo, mostrar a língua, né? São formas de morder, são formas aversivas de mostrar que ela está precisando de cuidado. E a forma da interação que a criança busca com o outro. Então, sorrindo para o outro, procurando que o outro olhe para ela, né? Fazendo gracinha. A gente percebe que isso já é presente desde as crianças pequenas, né? Chamando, né? Tentando falar. Então isso, ou mostrar um brinquedo para você, ou te chamando para alguma coisa. Então isso mostra que a criança está tentando estabelecer um vínculo de apego com essa pessoa que está cuidando. Ou seja, pode aparecer de diversos modos, tá? De diversas formas. As experiências precoces, ou seja, desde o início da vida, desde os primeiros meses de vida, com o cuidador primário. Então, o John Bowlby traz a ideia do cuidador primário como sendo aquele sujeito que vai ensinar a base do apego para a criança. Então, essas experiências, elas iniciam o que depois vai se generalizar nas expectativas sobre ela mesma e sobre os outros do mundo em geral. Então, sobre os outros, né? E sobre todo mundo. Então, se a gente puder resumir uma coisa aqui importante que a gente está aprendendo agora, é que a experiência de apego também forma autoestima. Por que isso? Porque a experiência de apego é a forma como você sente que você é tratada pelo outro. E como você estabelece esse tratamento pelo outro vai depender da forma como você também se trata. Então, como você se vê, como você se reconhece a partir da relação com o outro. Tá vendo como é muito de relação de objeto, né? Muito de relação
que se estabelece com os outros. Então, para o John Bowlby, a autoestima vai depender também de como você estabeleceu esse apego com o outro. E que vai depender tanto das características genéticas quanto das características do ambiente. Beleza? Então, as experiências precoces com o cuidador primário iniciam o que depois se generalizará nas expectativas sobre si mesmo, autoestima, dos outros e do mundo em geral, com implicações importantes na personalidade em desenvolvimento. Pensa numa criança que já desenvolveu, né, já quer dizer, está percebendo já no início da sua infância uma desvalorização. Ela chora, ela não tem cuidado, ela tenta chamar, fazer gracinha, ela só apanha, ela ouve falando que ela não é boa, ela fica muito tempo sozinha, ninguém valoriza muito ela, então ela buscando esse apego ainda assim fica difícil. Então você imagina como é que constrói uma autoestima razoável desse jeito, né? Por mais que ela tenha geneticamente uma tendência às vezes a ficar muito motivada a buscar esse apego dos outros, tem uma hora que ela começa a cansar porque ela cria uma lógica sobre esse ambiente. Um outro exemplo de situações que me perguntam bastante é sobre a formação do psicopata, por exemplo. Então a criança, às vezes ela vai aprendendo que para ela ter alguma... primeiro que ninguém é confiável. Então para o psicopata ele aprende uma ideia de que ele é o centro de tudo e que ele precisa ser satisfeito e que não existe esse outro com necessidades. Então já começa por aí. E o segundo fato é que a criança muitas vezes ela acaba aprendendo que para que ela consiga o olhar dos outros e a atenção dos outros, ela precisa manipular. Então ela precisa fingir que alguma coisa está acontecendo, ela precisa fingir que não foi ela que fez determinada coisa, ou ela precisa agredir, fazer mesmo as coisas, por exemplo, quebrar os brinquedos, se machucar, para conseguir a atenção das pessoas. Então isso vai fazendo com que ela vá formando um padrão de apego muito complicado, né? De que para que ela consiga o apego de alguém, que ela precise se amparar nessa pessoa, ela precisa às vezes ser uma mini adulta, e por isso que a gente vê muitas vezes no caso de psicopatia, né, o sujeito não demonstra muitas emoções, não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque tem características genéticas que levaram a entender o mundo assim, e tem características do ambiente que reforçaram que o mundo é assim. E que você precisa tentar parecer um mini adulto, manipular todo mundo para que todo mundo faça o que você quer, e sendo assim você não vai sofrer esperando o que os outros tenham que fazer por sua própria vontade, né? Então isso pode gerar psicopatia, por exemplo. Continuando aqui, a gente tem que modelos de funcionamento da teoria do apego, né, foram usados pelo John Bowlby para descrever as representações ou expectativas que guiam o comportamento próprio e que servem como uma base para predizer e interpretar o comportamento de outras pessoas às quais se é apegado. Isso é muito importante também, que o funcionamento do apego vai fazer com que você crie uma ideia sobre como o mundo funciona, e com isso você vai predizendo a forma como os outros podem se comportar e interpretando o comportamento. No experimento do John Bowlby, foi bem importante quando ele estabeleceu os tipos de apego, do John Bowlby e da Mary. Eles estabeleceram os tipos de apego para eles poderem também predizer e interpretar o comportamento daquelas crianças. Na dissertação da Dalben, ela interpreta o comportamento dos adolescentes institucionalizados baseados
nesse modelo de apego. Então, é interessante para quem vai trabalhar em clínica com crianças ou com adolescentes, né, quem está em formação, ou mesmo com adultos, é interessante saber como se estabelece esse apego, como esse sujeito te conta sobre esse apego que se estabeleceu e como ele age em relação aos outros. Então, como ele age em relação aos outros e a si mesmo, a gente já tem uma ideia sobre os possíveis conflitos. Isso já ajuda muito numa clínica com crianças, né? Já é um material riquíssimo para a gente poder trabalhar como psicólogo. É um tesouro. Estão relacionados com os sentimentos de disponibilidade das figuras de apego, com a probabilidade de recebimento de suporte emocional em momentos de estresse e, de maneira geral, com a forma de interação com essas figuras. Então, as formas de funcionamento do apego se relacionam à disponibilidade dessas figuras de apego. Então, como essas figuras de apego são percebidas como disponíveis, né? Como é que elas se dispõem dentro do pensamento do próprio sujeito, com essa probabilidade de recebimento de suporte emocional em situações estressantes, em situações em que o sujeito sente que ele não vai conseguir ser cuidado o suficiente, e também com essa interação com essas figuras, como ela se estabelece. Então, é isso que vai montar e isso que vai moldar a ideia que a gente estabelece dos outros e de quem a gente vai se apegar. Ou se a gente não vai se apegar a ninguém, não vai se apegar a nada, ou só vai ver a gente como mais importante, enfim. Como você vai estabelecendo isso vai depender de como foram essas experiências, tá? A criança constrói um modelo representacional, uma ideia dentro dela mesma, uma ideia na cabeça dela, tá? Dependendo de como ela percebeu ser cuidada. Então, mais uma vez eu falo, não importa só o ambiente, importa também como ela absorveu a informação. Claro que num ambiente hostil, com a criança dependendo muito do mínimo, né? Por exemplo, os ambientes muito miseráveis, né? De extrema pobreza, por exemplo, de marginalização, ou mesmo um ambiente de violência. Eu estou falando de ambiente social, inclusive. Então, ambientes desse jeito são alimentadores, né, para situações problemáticas de apego. Se você cresce num lugar em que ninguém confia em ninguém, em que um fica tentando violentar o outro, a tendência é que, por mais que você seja muito amoroso, né, e afetivo e otimista, com tendências emocionais a isso, tem uma hora que você vai ficando com algumas sequelas dessa interação difícil de comunicação com o ambiente, né? Então, mais tarde na vida da criança, o modelo internalizado de apego permite à criança, quando o sentimento é de segurança em relação aos cuidadores, acreditar nela mesma, tornar-se independente e explorar a sua liberdade. Então, já estamos dando um spoiler sobre um dos tipos de apego. Se ela sentiu segura, é possível que ela se sinta mais à vontade para explorar o ambiente. Aí surge uma outra coisa também que é importante a gente gravar, de informação. Quanto mais segurança afetiva o ambiente traz, mais autonomia, criatividade, liberdade e independência propicia na criança. Então, é aquela ideia da criança que está aprendendo a andar, ou que ela está aprendendo, né, ainda andando sem cair, que os pais, sem estudo de psicologia nem nada, assim, né, por intuição, às vezes ficam um pouco na frente da criança e chamam ela, vem, né, e ela vai andando até chegar no pai ou na mãe e tal, e aí os pais ficam super felizes. Esse é um modelo muito claro de segurança. Então, vem, né, que eu vou te segurar, mas pode caminhar. Então, pensa nesse modelo, né? Esse modelo é um modelo de apego muito seguro que a criança
pode estabelecer, para ela se esforçar a caminhar, que ela vai chegar nesse resultado legal, né? Que é esse desafio vai trazer para ela. Então, geralmente, quando a criança vai caminhando, chega até o pai ou a mãe e tal, ela fica super feliz e o que ela ganha geralmente é um abraço, né? Então, esse é o modelo de um apego que faz com que ela explore a liberdade dela, que ela comece a explorar. Nem toda criança passou por isso, né? Então, é isso que a gente vai estudar. Continuando aqui, a gente tem que, como modelo de funcionamento, né, do apego, a gente tem que cada indivíduo forma um projeto interno a partir das primeiras experiências com as figuras de apego. Então, pensando naquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, que a criança vai construindo, vai moldando a ideia de como ela se apega ao outro, ela cria um projeto interno. Todos nós temos um projeto interno, que é uma ideia mais ou menos de como as pessoas funcionam no mundo e como elas reagem, como elas interagem, e qual é a nossa função na interação com essas pessoas, com a gente mesmo, com a formação da nossa identidade. Então, é um projeto. Você cria uma ideia de como você vai interagir com as pessoas no meio, né? Essas representações, elas continuam em uma lenta evolução sob o domínio sutil dessas experiências relacionadas ao apego da infância. Então, isso é muito interessante porque esse projeto ele vai continuar sendo colocado em prática conforme você vai interagindo ao longo da sua vida. Então, sendo assim, é muito sutil, não é falado, é sentido, né? Traz uma motivação porque é de acordo com o que você percebe que é assim, então você tem que agir assim. Né? Então, nessas situações, se espera que você aja assim. Vai criando uma experiência sobre como você deve agir e como as pessoas agem. A imagem interna, instaurada com os cuidadores primários, é considerada a base para todos os relacionamentos íntimos futuros. Então, de acordo com Joe Bowlby, a forma como se estabelece esse vínculo, a forma como você estabelece esse projeto vai ajudar ou atrapalhar, né? Ou vai configurar a forma como você vai viver a sua vida. Sua influência aparece já nas primeiras interações com outras pessoas, afora as figuras de apego. Então, até mesmo com pessoas, né, que não são as pessoas de apego primário, as pessoas do entorno. Por isso que os adultos falam, né, não aceite coisas de estranhos, falam para a criança, porque uma criança que foi criada num ambiente de apego confiável, é muito provável que ela veja um adulto e o adulto se oferece alguma coisa para ela, né, quer dar alguma coisa para ela, tal, ela aceita, porque ela não tem uma ideia de que, nesses casos sim, nesses casos não. Ela vai construindo esse projeto, claro, ao longo da interação e até mesmo porque ela escutou dos adultos do apego primário dizendo não aceite coisas de estranhos. Qual é o critério? É ser um estranho. Sendo um estranho, você deve tomar cuidado. Então, esse critério, se ele não é um ser estranho, se ele é um ser da sua família, tudo bem. Então, é por isso até, por exemplo, que a gente vê que casos de violência, de abuso, acontecem às vezes dentro da família, porque a criança acaba confiando também. E aí, conforme ela recebe uma informação de que, olha, não aceite coisas de estranhos. Mas o meu parente não é um estranho, então se ele está fazendo isso comigo, se ele está falando isso para mim e está me pedindo que eu faça determinada coisa, então tá certo, né? Porque essa é a família e essas pessoas devem ser confiáveis. Isso nessa situação, né? Isso quando a gente não está pensando numa questão de apego mais anterior a isso. Então, a criança demanda esse apego, essa ligação e esse amparo, e aí o adulto mal intencionado vem e usa essa boa-fé da criança a favor de uma
de uma monstruosidade, né? Então, são situações que causam impacto terrivelmente na confiança que a criança vai estabelecer com o outro e consigo mesmo. Não é à toa que a gente percebe que crianças que viveram situações de abuso têm muita dificuldade de confiar nos outros e que têm muita dificuldade de confiar em si mesmas. São crianças que desenvolvem uma autoestima muito baixa. Então aí que está todo o pensamento que a gente consegue observar no sentido de uma quebra de confiança, de uma traição que é deflagrada, né? Quando a criança, pode ser que seja deflagrada quando a criança cresce, ou pode ser que isso seja deflagrado porque algum outro adulto percebeu, né, e vai ajudar essa criança protegendo ela da maneira correta. Então, a gente já percebe, né, que isso já vai aparecendo, né, na relação com o outro e expressa-se nos padrões de apego e de vinculação que o indivíduo apresentará nas suas interações interpessoais significativas. Se não for cuidado, esse projeto se amplia e aí o sujeito vai replicando isso nas suas relações sociais, que é uma tendência que a gente faz isso. Os modelos de funcionamento capacitam a habilidade de mentalização. Aí está um outro conceito também. Mentalização como uma forma de introjeção, como uma forma de guardar a informação. Então, os modelos de funcionamento capacitam a habilidade de mentalização, ou seja, de representar o comportamento, de registrar o comportamento em termos de estado mental. Registrar, absorver, internalizar, introjetar, pode substituir por tudo que você perceber que tem a ver com você, guardar dentro da sua mente, registrar e dar sentido para aquilo. Aquilo ganha uma cadeia de sentido, ganha um significado. Então, esses modelos de funcionamento, eles vão capacitar você a uma habilidade de dar um significado para o movimento de interação seu com as pessoas do entorno, tá? Com a sua família e com as outras pessoas. O qual é determinante na organização do self, ou de mim mesmo, né? Da noção que eu tenho sobre mim mesmo, entre o meu eu. E é adquirido no contexto das primeiras relações sociais da criança. Então, isso tudo vai ser importante porque vai ter um poder muito grande para que a criança estabeleça uma relação de confiança ou não confiança. É isso que a gente vai observar, como essas crianças estabeleceram essa relação com o outro. É isso que vai trazer informações importantes para a gente. Só para a gente continuar aqui, né? Logo, a mentalização ou função reflexiva possibilita a criança compreender as atitudes dos outros e agir de maneira adaptada em contextos interacionais específicos. Então, esse registro, essa representação vai fazer com que a criança vá se agindo de uma forma adaptada, como ela conseguiu se adaptar, como ela percebeu que ela precisava se adaptar. Nesses contextos interacionais específicos, como ela interage com os outros. Então, tudo aquilo que ela foi absorvendo, e não é o que ela ouviu, mas sim aquilo que foi feito com ela. Ela vai replicar no ambiente. Então, não é à toa, por exemplo, que crianças que sofrem violência em casa são violentas na escola. Então, começam a bater nos colegas, por exemplo, a maltratar as pessoas, né, a se maltratar, porque essa foi a forma como ela representou essa interação de apego. Como os cuidadores primários diferem na forma de interagir com suas crianças, essas, por sua vez, terão o desenvolvimento e as percepções de seus estados mentais e dos outros relacionados à observação que farão do mundo mental dos seus cuidadores. Em outras palavras, a criança ela absorve o modelo e não a palavra. Ela absorve pela observação, como as pessoas agem para resolver esses problemas. Então, por exemplo, se esses cuidadores primários mentem
por exemplo, é muito provável que ela perceba que mentir tá bom, mentir dá certo, mentir faz parte. Então ela vai mentir como uma forma de se adaptar ao meio, já que ela percebeu que as pessoas fazem isso. Um conceito também que a gente traz aqui, além da mentalização, é o conceito da cognição social. Então, cognição social é o pensar sobre o que as pessoas deveriam fazer, como elas se sentem e a forma como um indivíduo pensa sobre os outros. Então, de novo, é o pensar sobre o que as pessoas deveriam fazer, como elas se sentem e a forma como o indivíduo pensa sobre os outros. Ou seja, a cognição social você pode pensar assim, é como a criança vai aprender um modelo sobre o que fazer, como fazer, de que forma agir, sendo ela mesma, na interação com os outros. E é a forma como um indivíduo acha, né? Ou seja, ele pensa sobre os outros. Como ele reflete sobre os outros. O que ele acha das pessoas. A partir do que as pessoas estão fazendo. Da forma como elas estão agindo. O que esse sujeito acha disso? Como é que ele absorve isso? Como é que ele interpreta isso? Isso é muito importante, tá? A criança é ativa e interativa no mundo dela. E ela tem um papel construtivo no seu desenvolvimento. Um papel pensante no mundo das pessoas. Ela está querendo interagir, ela está querendo saber como as coisas vão ficar para ela poder se adaptar. Afinal de contas, nós somos seres que precisamos nos adaptar ao ambiente. O Ramírez, ele, citado pela Dalben e Delalio, argumenta que, em função disso, é necessário que se pense sobre como a criança percebe o que se faz a ela, e não que apenas se dê atenção ao que lhe acontece. Aí que está uma novidade também, que é bem legal. Quem está observando criança, ou quem vai trabalhar com criança, né, no Fundamentos da Clínica Infantil, onde está trabalhando isso, preparando para você atender crianças, é importante você sempre investigar com ela como ela percebeu a situação. Aí que tá usar também as técnicas, por exemplo, o desenho, a história, como ela percebeu a situação, como ela sentiu a situação e como aquilo fez algum sentido para ela. Então, como aquilo foi internalizado, como aquilo foi percebido para ela, é o mais importante até do que você pensar só na situação, como a situação acontece. Então, em qualquer situação, é bom você perguntar para a criança, o que você achou disso? Né? E aí, se ela não souber dizer, porque não tem capacidade verbal ainda para isso, você pode, como psicólogo, você pode usar técnicas, né? A gente vai trabalhar quando a gente fala melhor sobre as técnicas, mas uma delas, por exemplo, é o desenho. Então, sei lá, ela conta, por exemplo, um dia que ela ficou muito triste porque sei lá, ela queria uma determinada coisa e a mãe dela não deu. Uma coisa simples, vai. É legal você perguntar para ela assim, o que você sentiu com isso? Se ela não souber, você pode falar assim, vamos desenhar? Aí você pode propor que ela desenhe a situação. E aí com isso ela vai te contando uma história. Porque isso é o mais importante, porque é nisso que ela está te contando sobre a cognição social. Por isso a importância, às vezes, da gente ficar atento, né? Não só à situação do jeito que acontece, como a forma como a criança dá sentido. Às vezes uma coisa, todos nós, eu acho que você também tem isso e tal, todos nós temos. Às vezes uma coisa que foi pequena, às vezes volta, né? E você lembra assim, naquela vez, fala pra mãe, fala pro pai, depois de adulto, né? Aquela vez eu fiquei te esperando na escola, você me esqueceu, tal. E pros pais, às vezes, aquilo foi uma coisa tão pequena. Em compensação, a vez, por exemplo, que sofreu um acidente, todo mundo ficou quebrado, e a criança talvez não tenha dado uma importância tão grande para aquilo, porque ela absorveu aquilo de uma forma diferente. Aquilo não foi tão pesado quanto o fato dela ter sido esquecida na escola, por exemplo, tá? Tem coisas mais complexas, né? Que isso, por exemplo, isso daí pode ter sido
criado uma resistência, né? Pode ter sido reprimido, enfim. Não vamos entrar nesse detalhe, mas eu estou dizendo que, às vezes, uma mesma situação pode ter causado um grande impacto para a criança e o adulto nem se dá conta, porque parece que é uma coisa que estava razoavelmente ok. Por isso a importância da gente tentar entender o que ela percebeu, o que ela sentiu, qual foi o sentido que ela deu para aquilo, e não apenas o fato em si, tá? Porque depende da forma como ela entende essa situação. Então, nós vamos continuar falando sobre a teoria do apego. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os principais tipos de apego que foram estudados, né, pelos bowlbianos, pós-bowlbianos e pelo John Bowlby mesmo, tá? Então, até o próximo vídeo.